Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pode Respirar. O tema de hoje vai falar de um desafio que muitas famílias têm enfrentado atualmente, o autismo. Afinal de contas, o que é autismo? Como reconhecer sinais de autismo em uma criança pequena? E o diagnóstico tardio dificulta muito o tratamento? E é sobre tudo isso que hoje nós vamos conversar com os nossos convidados. A doutora Caroline Leonel, que está conosco hoje, ela é psicóloga, neuropsicóloga, trabalha com intervenção ABA com pessoas e crianças, principalmente com TEA, que é o transtorno do espectro autista, e vai explicar tudo isso para nós. E com o psicólogo Fernando Aires, que também é neuropsicólogo, psicodramatista, sócio proprietário aqui da Clínica Respire. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Olá. Sejam bem-vindos a mais um Olá. episódio, né? E, doutora Caroline, já quero começar te perguntando, o que é autismo? Autismo é doença? O autismo, né, o transtorno do espectro autista, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento. Então, ele surge ali nos primeiros anos de vida da criança, né? Então, nos primeiros anos, a gente já consegue identificar alguns sintomas. Quais são esses sintomas principais, né? Um dos sintomas principais é a dificuldade na comunicação e na interação social. Então, aquela criança, ela vai apresentar uma dificuldade de interagir com outras crianças da sua idade, apresenta uma dificuldade na comunicação não verbal que a gente usa para estar conversando, contato visual, gestos, as expressões faciais. Vão apresentar também uma dificuldade em compreender, entender os relacionamentos. Então, fazer amiguinhos, né, compartilhar brincadeiras imaginativas, aquelas brincadeiras de faz de conta, né, com os colegas. Então, a gente vai observar também esses sinais. A atenção compartilhada, né, muitas das vezes também está prejudicada, que é eu conseguir compartilhar a minha intenção, a minha atenção, né, com outra criança ou com um adulto em relação a um objeto, a uma brincadeira, geralmente também está prejudicada. E uma segunda característica principal que a gente observa é a presença dos comportamentos, interesses e atividades mais restritos e repetitivos. Então, pode haver a presença de movimentos do corpo, movimento mais estereotipado, mais repetitivo. Como assim? O que é o movimento estereotipado? O movimento estereotipado seria o balançar as mãos, né? Que hoje é chamado de flaps. Então, não só das mãos, mas andar na ponta dos pés também, né? Ou então os movimentos repetitivos do uso dos brinquedos ou de objetos, ficar girando algum objeto, né? E a fala também a gente pode observar esses movimentos mais estereotipados, que são as ecolalias, que é ficar repetindo palavras ou frases que ele escutou, né? Além disso, em relação a essa questão dos comportamentos mais restritos e repetitivos, a gente observa também um interesse mais fixo em algum tema. Então, às vezes, tem um interesse muito grande por trens ou por letras e números, Dinossauros. né? Dinossauros. Então, elas vão ter interesses mais restritos e, às vezes, vão ter dificuldade em conversar de assuntos que não são ali tanto do interesse delas, né? Tem também a questão da sensibilidade, né? Tanto a hipo quanto a hipersensibilidade sensorial aos estímulos do ambiente, né? O que é isso? Então, são crianças, né? Ou até mesmo, né? Os adultos, né? Que têm sensibilidade ao barulho. Então, é muito sensível, né? A barulhos altos. A questão da iluminação também, da luz, né? Então, incomoda, né? A luz incomoda mais. Alimentação também. A própria alimentação também, às vezes, é mais restrita, né? Então, vai ter uma preferência por certos tipos de alimentos ou por certas texturas. Sim. Pode entrar também a questão das cores. Então, ele é caracterizado principalmente pelas essas características principais, que é a dificuldade na comunicação e na interação social e a presença dos comportamentos restritos e repetitivos. E você falou de crianças pequenas, mas assim, a partir de que idade, mais ou menos, dá para saber que a criança ou o bebê, não sei se dá para fazer o diagnóstico já em bebês, mas a partir de que idade, assim, já dá para começar a perceber isso na criança? Então, mesmo em bebês, a gente já consegue ir identificando sinais, né, e sintomas. Então, aquela criança que às vezes a mãe está amamentando
e não tem um contato visual tão bom, né? Então, a partir dos primeiros anos de vida, ali 1 aninho, começa a desenvolver a fala. Então, pode ter um atraso na fala, nas primeiras palavrinhas, nas frases. Então, aquela criança que também a gente chama e ela não responde, ela não vem, né? Não tem tanto interesse em compartilhar os brinquedinhos dela, né? Chamar a mãe para mostrar o que ela está fazendo, né? Então a gente pode ir observando esses sinais, essas sutilezas também, já desde aí em bebês e crianças menores aí com 1 ano e meio, 2 anos. Doutora Caroline, o que a gente tem visto é que parece que os casos de autismo têm aumentado. Mas a gente não sabe, assim, não sei o que você pensa, mas se esses casos estão aumentando ou se agora o acesso à informação está maior, né? E as pessoas conseguem fazer o diagnóstico. Então, por causa disso que a gente tem visto muito é diagnóstico de autismo em adulto, né? Queria saber como que é feito esse diagnóstico, já que no adulto a estereotipia, por exemplo, é camuflada, né? Como é feito esse diagnóstico e qual o impacto de um diagnóstico numa pessoa adulta dessa, por exemplo? O que nós sabemos é que assim há um acesso maior à informação, né? Então é mais divulgado, o acesso também à população ao serviço de saúde, então está sendo mais divulgado, né? E tem esse melhor acesso. E também, né, nós tivemos algumas alterações no Manual Diagnóstico e Estatístico dos Transtornos Mentais, que é o DSM, nós tivemos uma ampliação também dos critérios diagnósticos, né? Da última versão para a versão atual. Então, crianças que às vezes tinham TDAH não podiam ser diagnosticadas também com autismo, né? Então, tem hoje as comorbidades também, a gente sabe. Então, essa ampliação também dos critérios e também em relação à comunicação social e à interação, o indivíduo ele pode, né, também ter apresentado na sua história de vida essas dificuldades. Então, aí a gente tem os diagnósticos também mais tardios, né? E o impacto disso na vida da pessoa, por exemplo, sou uma adulta, né, me descubro autista, por exemplo, qual o impacto disso? Isso é interessante porque muitas vezes entra até num processo de negação, né? Ali a resistência, e às vezes muitos pais descobrem porque perceberam em algum momento a dificuldade no filho, né? Tinha uma limitação, e às vezes os pais acabam investigando e a gente percebe que na família já teve uma histórica ali, mas não foi investigado, né? É muito interessante, né? À medida que a gente vai conseguindo, até desconstruindo isso, à medida que essas informações elas estão mais acessíveis, né? Sim. Então, assim, muitas pessoas, né, elas vão desenvolvendo uma forma de ir camuflando esses sintomas, né? Então, às vezes vai passando um pouco mais percebido, mas isso também causa um sofrimento muito grande, né? O custo que essas pessoas precisam ali executar para estar ali envolvida numa interação, numa comunicação, gera muito sofrimento. E as próprias estereotipias, os movimentos repetitivos, às vezes eles tendem a camuflar ou suprimir mais em público. Então, eles vão aprendendo a lidar com essas dificuldades, né? Vão criando, assim, estratégias compensatórias para essas dificuldades. Então, por isso que, às vezes, também só ali, mais de forma mais tardia, né? Os sintomas vão ficando muito, muito mais claros. Também porque, às vezes, as demandas sociais, até então, não tinham exigido tanto desse indivíduo, né? Mas chega um momento que, às vezes, as demandas do meio vão exceder as capacidades limitadas desse indivíduo. Então, é a hora que os diagnósticos, os sintomas, eles começam a ficar mais claros. Que é o caso, por exemplo, de alguém que tem suporte 1, Pode pode ser descobrir também um pouco caso, mais né? tarde. Pode ser também. Que as crianças, né, do nível 1 de suporte, geralmente elas não vão apresentar tantos atrasos na fala, né? Às vezes vai ter uma linguagem sem atrasos, não vão apresentar tantas dificuldades na aprendizagem, as dificuldades na interação social elas vão ser com uma intensidade um pouco menor, né? Mas não que isso não cause também prejuízo e sofrimento para elas, né? Mas pode ser o caso também. Então, às vezes, muitas crianças também passam despercebidas, né? As crianças que são do nível 1 de suporte. Aproveita e já fala pra gente, doutora Caroline, um pouquinho sobre esses níveis de suporte, né? A gente ouve falar de nível 1, 2, 3, quantos níveis são? E fala um pouquinho pra gente sobre eles. Os níveis de suportes, ele diz respeito ao apoio que essa criança, né, ou esse adolescente, esse adulto, ele precisa ter no dia a dia para ele desempenhar as habilidades de vida diária.
Então, nós temos o nível 1 de suporte, que requer, né, um apoio, o nível 2, que requer um apoio ali mais substancial, um apoio mais de perto, e o nível 3 são indivíduos que eles já precisam de um apoio ali constante para estar desempenhando as suas atividades, né? No nível 2, nós vamos ter ali as pessoas que já vão começar a apresentar mais uma dificuldade na linguagem, pode apresentar um transtorno do desenvolvimento intelectual, né, que é também conhecido como a deficiência intelectual, de forma mais leve. As dificuldades da interação social, elas vão ficar mais assim proeminentes. E os indivíduos do nível 3, daí já são indivíduos que às vezes não vão desenvolver a fala e podem ter aí já o comórbido, né, a deficiência intelectual já em formas mais graves e vão apresentar também mais os comportamentos repetitivos, aqueles comportamentos assim mais clássicos, né, e estereotipados do autismo. Uhum. Você falou em comorbidades, quais são as principais? Assim, tem, por exemplo, algumas que são mais comuns? Então, a comorbidade mais comum é a deficiência intelectual, que hoje a gente chama de transtorno do desenvolvimento intelectual. Então, ele pode sim ser comórbido, né? Então, ele pode tanto ter quanto não ter, né? Os indivíduos do nível 3 de suporte, geralmente, eles tendem a ter mais essa comorbidade. E outra comorbidade que também agora, né, na última atualização do DSM, pode vir é o TDAH, que é o transtorno do déficit de atenção com ou sem hiperatividade, né? Então, ele também pode vir junto nesses casos. Doutora Caroline, e com relação à diferença, por exemplo, tem diferença de autismo nos meninos e nas meninas? Ou é tudo igual? Os sintomas são iguais? Os sinais são parecidos? Como que é? A base, né, do autismo é a dificuldade na comunicação social e a presença dos padrões restritos e repetitivos. Contudo, a gente observa, né, a apresentação clínica em meninas, às vezes, elas vão apresentar mais os comportamentos rígidos, aquela inflexibilidade cognitiva, né, dificuldade assim, em estar flexibilizando mesmo, mudando o seu comportamento e o pensamento de acordo com as exigências do ambiente. E nos meninos, geralmente aparecem mais os comportamentos disruptivos, né, as autoagressões ou heteroagressões. Geralmente eles têm mais dificuldades também na comunicação e na interação social, né? Mas a base do sintoma é aquelas duas características que eu falei anteriormente, né? O que são esses comportamentos disruptivos? Os comportamentos disruptivos, né, são aqueles comportamentos mais agressivos. Então, tem as autoagressões, né, quando a criança ela tem agressões voltadas para ela própria, né, se bater. E também tem a heteroagressão voltado também para o ambiente, né? Então, eles vão apresentar mais esses comportamentos e também a dificuldade na comunicação e na interação social, ela tende a ser um pouco mais intensa, né? A gente tem uma discussão também no sentido de que as meninas, às vezes, tentam camuflar mais os sintomas. Envolve também uma questão, às vezes, mais social, né? Que a sociedade também da expectativa que a sociedade tem em relação aos meninos e as meninas, então a gente espera que as meninas às vezes sejam um pouco mais quietas, né, mais introspectivas, então muitas das vezes também isso contribui para que elas passem também despercebidas e muitas meninas às vezes não recebem o diagnóstico adequado no tempo adequado. Doutora, você falou em diagnóstico, né? Então vamos falar sobre isso. Quem que está qualificado para fazer o diagnóstico? Pai e a mãe percebeu os sinais na criança, tem que levar em quem? No pediatra, no psicólogo? Quem que ela tem que procurar? Então, o diagnóstico a gente costuma falar que ele deve ser multiprofissional. Então, tanto um psiquiatra infantil, um neuropediatra, um psicólogo podem estar capacitados, né, para estar fazendo essa avaliação. Mas é importante que seja um profissional, né, da saúde que tenha conhecimento também nessa área, né? Muitos médicos, eles solicitam também a avaliação neuropsicológica, que é feita pelos neuropsicólogos, para estar conseguindo compreender melhor o funcionamento cognitivo dessa criança. Inclusive aqui na Respire faz a... Sim, a gente trabalha, né, com avaliação neuropsicológica aqui. E é interessante quando se fala do diagnóstico, né, o quanto que a família é importante também nesse fechamento, né, quando se trata, inclusive, do diagnóstico tardio, né, então, quando a família traz
essas informações, desde a primeira parte do desenvolvimento, né, dessa criança. Então, é muito importante. Então, a família é muito atuante, né? A gente precisa, até mesmo no fechamento, né, de uma avaliação, essa interação da família, que assim, muito significativa dentro de um fechamento diagnóstico, né? Fernanda, então vamos falar de família. Existem casos, por exemplo, que o pai entra em luto depois do diagnóstico de autismo, não porque perdeu o filho, mas porque perdeu aquele ideal de filho, aquele sonho que ele tinha para o filho, né? Existe isso mesmo? Como que a família geralmente reage? Como que ela pode é, mudar esse comportamento, né? Tá, temos um diagnóstico, e agora o que fazer? Como reagir a isso, né? De uma forma positiva. Primeiro passo, assim, a gente tenta desconstruir, né, esse modelo, até quando é feito um diagnóstico e quando se trata até a própria reabilitação, ou então essa parte da interação social, né, dessa criança ou desse adolescente. E a gente até trabalha muito a expectativa dos pais, né? Qual a expectativa que vocês criaram, né? Qual é o modelo que foi desenvolvido, até mesmo para a gente pensar que, embora não tenha, às vezes, aquele modelo que os pais desejam, mas tem outras habilidades. Assim como a doutora Carolina comentou, né? Tem uns níveis, né? E tem alguns que têm as altas habilidades, então a gente vai tentando trabalhar, inclusive, essa estimulação, né? Então, existe essa negação, né, dos pais, passa por essas fases todas, negação, né? E até a última que é a aceitação, de que não é um sinônimo de um filho que é totalmente limitado, né? Então, quanto mais precoce, mais as intervenções são assertivas dentro do tratamento, né? Tem a questão também da comparação entre os filhos, né? Os pais às vezes tendem a comparar um filho com o outro. Sim, a gente percebe muito essa característica, né, do filho que destoa, né, de um jeito, consegue realmente ter uma produção melhor, seja no contexto escolar, seja nas próprias interações, né? Então, quando não corresponde, né, à altura, então existe essa rigidez, né? Por isso que quando a gente se tratando até das intervenções, a gente faz muito esse processo da psicoeducação, de como é o funcionamento, né, cerebral, de um filho, como que é o do outro, né, desse que tem um autismo, o que tem alguma necessidade que pode ser trabalhada, né, algo mais específico. Fernanda, até vi, estava vendo um corte de podcast que tem um menino autista, um rapaz autista muito famoso aí na internet, né? E o irmão dele brinca que ele é o preferido da mãe. Às vezes até pode se tornar isso, né? Sim. A expectativa, às vezes, não corresponde tudo, mas pela atenção que a mãe tem que dar para o filho, que está dentro do espectro, né? Seja maior, pode gerar um ciúme assim, nos outros irmãos. Não sei se esse E isso vai muito de como os pais, né, eles trabalham, né, doutora Carolina, essa interação, né? Então acontece muito isso, porque o filho que depende em algum momento um pouco mais de cuidado, né? Requer um pouco mais dessa atenção, ou então até insegurança dos pais com relação aos filhos, né? Então eles acabam trazendo essa superproteção em muitos aspectos ali. E às vezes a gente percebe que dentro do tratamento, né? A gente vai deixando isso muito claro. Olha, você percebe o jeito que você tem agido, né? Você percebe a forma que você compara. Então, a gente leva também essa informação para os pais, né, de como eles estão agindo no contexto mesmo relacional, familiar, que é algo muito significativo. E até dentro do próprio autismo, né, a gente tem muitas variações, né? Então, as dificuldades entre os indivíduos vão variar, né? Então, por isso que é chamado de espectro, né? Porque vai variar a intensidade, as dificuldades que eles vão apresentar, né, naquelas duas áreas. Então, elas vão ser diferentes para cada indivíduo. Eu estava vendo outro dia uma pesquisa que há mais de 200 genes diferentes, né? Então, assim, não tem como a gente associar, né, que vai ser o autismo, ele vai caracterizar dessa determinada forma, né? Então, há diversas formas ali de interferência, né, dentro desse desenvolvimento dessa criança, né, desse adolescente, ou de um adulto, né, que muitas vezes, como já foi comentado aqui, camufla e às vezes tem uma outra forma, né, de agir.
Então, Fernando, quer dizer que cada pessoa age de um jeito e vai reagir de um jeito ao tratamento, é isso? Exatamente. E como já foi também sinalizado aqui, tem toda essa questão das comorbidades, né? Tem um quadro autista que a gente, quando se fecha o diagnóstico, a gente percebe muito várias formas que ele realmente age, né? Como foi também sinalizado, a questão da mutilação. Alguns têm uma forma também de reagir a tudo isso, né? Ao desconforto, o quanto que a própria interação social, isso acaba ecoando de um jeito até agressivo, né? Ele se sente muito desconfortável. Então, para cada perfil, a gente faz uma avaliação considerando tudo isso, né? Então, por isso que a avaliação, muitas vezes, ela demanda realmente tempo para a gente notar, inclusive, esses aspectos, porque cada um realmente age de uma determinada forma. E já que há essas diversas reações assim, existe caso, por exemplo, de mudança de suporte? A pessoa às vezes está no suporte 3 pode passar para o 2, para o 1, existe essa? Ou o contrário também? Uhum. Pode acontecer, né? Mas vai depender de alguns fatores, como a questão da idade, né? Então, crianças mais novas, então a gente tem maiores. é, Intervenções e possibilidades, né, de... Isso. Então, a gente tem a questão da neuroplasticidade também do cérebro durante a infância, que ela é mais forte, então o cérebro consegue se organizar, fazer novas conexões quando a gente é ainda criança, né? Então, a idade da criança vai interferir. A questão das comorbidades Sim. também, se tem a presença de alguma comorbidade junta ou não. E também o suporte que ele recebe dessa família e as intervenções, né? Se tem uma intervenção adequada, né? Com comprovação científica, né? Os tratamentos voltados mesmo para o autismo que tem essa comprovação, então vai depender aí desses fatores. Então, pode acontecer tanto de sair do nível 3, né, e às vezes melhorar e precisar receber um nível de suporte ali mais do nível 2, quanto também uma criança do nível 1 que não recebe suporte, ela pode acabar intensificando e ficando mais grave os seus sintomas. Doutora Caroline, nós estamos até recebendo umas perguntas aqui. Recebi uma pergunta da psicóloga Vanessa Rangel, que é da equipe da Respire, Uhum. e ela é psicóloga escolar também, assim como o Fernando, né, Fernando? Sim, sim. E ela perguntou o seguinte: em que o ambiente escolar pode contribuir é, para os alunos com diagnóstico, né? Fala um pouquinho para a gente assim, esse ambiente escolar pode contribuir tanto para o diagnóstico quanto para o acolhimento dessas crianças lá na escola, assim. Eu acho que assim, a primeira etapa, né, é tanto os professores, a escola, né, também os alunos entenderem o que é o autismo, né, o que é o transtorno do espectro autista, quais são os principais sinais, sintomas, né, para a gente ir desmistificando também alguns mitos e alguns julgamentos que temos, né, em relação ao TEA. Então, a primeira etapa, eu acho que seria essa psicoeducação, né, para que todos compreendam o que é, para que a gente possa, a partir disso, fazer então adaptações necessárias para cada indivíduo. Exatamente. E é interessante, né, Vivian? Porque hoje tem a lei, né, que ampara, né, quem tem um diagnóstico, né, do TEA, assim como o TDAH, é, e a gente sabe que tem hoje um direito que são as adaptações das Aham. provas, né, e a gente percebe muito ainda, né, algumas dificuldades, né, algumas resistências, né, nesse sentido no âmbito escolar. E é uma lei, né, que ampara esse aluno, que promove, inclusive, uma qualidade de vida melhor para ele, né, no ambiente escolar, porque a gente já sabe de toda a dificuldade que já existe, né? Então, Bullying, né? exatamente. A dificuldade nas provas e... Então, quanto mais chegada essa informação, né, para quem está na ponta, né, para toda a equipe escolar, melhor, né? Menos sofrimento gera para esse aluno, né? E ele consegue realmente ter um aprendizado muito mais fluido, né, no ambiente escolar. E os professores podem ajudar, por exemplo, também, é, no caso assim de observar a Uhum. criança e encaminhar para o psicólogo. Sim, é muito importante, a doutora Carolina também ela pode sinalizar, quando a gente faz uma avaliação neuropsicológica, inclusive, a gente pede esses dados, né, para a escola. Então, a observação de um professor dentro do ambiente escolar, dentro da sala de aula, contribui muito, né, a coordenação.
Então, existe toda uma equipe, né? Quando tem esse olhar mais refinado, essa atenção para a dor, desconforto desse aluno, contribui de uma forma muito significativa. Então, algumas vezes, né, a escola, os professores, né, quando a gente entende, eles entendem, né, o que é o autismo, eles às vezes podem ser os primeiros a identificar que está acontecendo alguma coisa com aquela criança, né, e aí chamar os pais, pedir para que está levando algum profissional da área da saúde. Então, é muito importante, né, todos ter esse conhecimento, até para ajudar também na identificação dos sintomas, também no tratamento, nas intervenções, porque essa criança, ela vai precisar de adaptações especializadas para o caso dela, né, para as dificuldades que ela vem enfrentando. E é interessante fazer um último destaque aqui, porque tem essa necessidade, né, das adaptações, mas o próprio aluno ele também vai tendo participação nesse processo, né? A gente vai sentindo como que ele vai respondendo, às vezes alguns precisam usar até um redutor, né, de barulho, de ruídos, né, para facilitar, inclusive, nesse enfrentamento de todos esses aspectos aí que são desafios, né? Outra estratégia também que os professores podem utilizar, né, principalmente com aquelas crianças que têm ali um atraso na comunicação, né, na linguagem compreensiva ou receptiva, é também usar imagens para comunicar com essa criança. Então, eu sempre sugiro fazer um quadro de rotina com as figurinhas, né, do que vai ser feito naquele dia. Então, primeiro a gente vai ler um livro, então tem lá a imagem de um livro. Né, depois a gente vai para o recreio, depois nós vamos lanchar, depois a gente vai trabalhar com números, para a gente dar essa previsibilidade para a criança. E conforme for fazendo essas atividades, vai retirando para ela entender qual vai ser a rotina dela, qual vai ser o momento de ir embora, né? E o que ela tem que fazer. Então, também sempre recomendo utilizar também desse apoio visual para facilitar a comunicação com a criança. E são direitos, né? Como o Fernando falou, tem esse direito na adaptação escolar. Existem outros direitos também, tem leis, né, que favorecem eles, a identificação, a inclusão, por exemplo, sessões de cinema especial, né? Sim. Para encerrar, doutora Caroline, você como neuropsicóloga, o que você falaria para um pai, para um professor que lida com uma criança que já se sabe que ela tem o diagnóstico ou não? Então, eu acho que é buscar informação, né, sobre o assunto, entender como que o autismo acontece, como que ele se desenvolve, quais são essas características principais. E caso, né, identificarem, perceber que os filhos estão tendo, né, algum atraso ou algum outro comportamento que está chamando a atenção, é importante procurar ajuda, né, dos profissionais, porque o quanto antes a gente conseguir identificar, melhor é para a criança, melhor vai ser o desenvolvimento dela e também melhor são as chances dela ter uma qualidade de vida, né, melhor para ela e mais tranquila. Fernando. E o meu recado é assim, precisa também ter, né, essa ruptura, né, assim, quando eu falo do ato de coragem mesmo, porque às vezes os pais notam, né, às vezes, ou então esse cuidador, né, observa ali, mas tem essa resistência de procurar essa ajuda, né, então se está percebendo alguma situação que está destoando, então é muito importante, é viável que seja feita essa investigação, porque quanto mais cedo, menos sofrimento para essa criança, né, e a gente está se falando de muitas intervenções que são possíveis serem realizadas quanto mais precoce. Né? E esse tema não se esgota aqui. Muito ainda não foi falado, muito ainda não foi descoberto, muito ainda, né, precisa ser falado, debatido, comentado. E se você tem dúvida, tem uma sugestão, tem uma história para nos contar, deixe aqui nos comentários, fale com a gente, mande no direct da Clínica Respire, que é @respire.pc, no direct da doutora Caroline. É @Caroline Leonel Psi. Nós podemos te ajudar.